Bom dia, bom dia. Tem alguém acordado aí? Estamos começando a nossa segunda live. Bom dia. Tem gente acordado aí sim. Como é que tá o som? Hoje eu tô sem microfone. Vamos aguardar. Bom dia, Sandrinha, sua bênção, minha querida. Sandrinha, pode me dar um retorno do som? Tem alguém aí que pode me dar um retorno do som pra gente começar a conversar, que hoje o assunto é quente. É um assunto muito importante pra gente. Hoje que é dia dos pais também, meus parabéns a todos os pais. A gente no final vai fazer uma canalização para todos os pais que estão hoje celebrando esse dia. Oba, bom dia, obrigada Sandrinha, bom dia, que bom que tá bom o som. Então vamos lá, eu vou começar aqui, espero que todas e todos estejam bem. Vamos começar mais uma semana, né? Mais um domingo. Então, que seja uma semana de muita luz, de muita sabedoria, de muitas bênçãos para todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Então, vou começar um pouquinho, vou me apresentar de novo para quem não me conhece, quem está chegando aqui a primeira vez. Oi, Jurema nos abençoe, Sandrinha. Vamos falar dessa história de dar bênção e pedir a bênção também, que tem muito a ver com Exu, com a palavra, e palavra fecunda, né, mundo, traz o pensamento à terra, materializa, né, então desejar coisas boas deve vir do coração e das nossas intenções, e Exu nos ensina isso, tem tudo a ver com sexualidade, embora pareça que não. Então vamos lá, eu sou Adriana de Holanda, eu sou jurimeira, sou psicóloga e gestora em saúde. E mais um monte de outra coisa, mas pra gente começar a conversar, eu sou essas coisas todas aí. Então vamos lá, vamos falar do tema de hoje. Eu selecionei esse tema da espiritualidade e sexualidade e nem tinha pensado muito nessa história dos Exus e das pombagiras. Quando meu irmão Luciano, lá de Pernambuco, pediu orientações, porque a gente está no mês de agosto. No mês de agosto, na Jurema Sagrada, bom dia, Thaís, seja bem-vinda. O mês de agosto, na Jurema Sagrada, pelo menos na minha tradição, tá? A gente vai ter uma diferenciação aí entre terreiros, entre as formas como os zeladores cuidam. Então, como eu falei na primeira live, eu vou tentar sempre seguir essas orientações. Seja bem-vinda, Thaís. Eu vou sempre tentar seguir essas orientações, né, e essa tradição conforme eu aprendi com a minha mãe espiritual e conforme ela aprendeu com a minha avó. Então, no mês de agosto é um mês que marca um calendário, marca um tempo de virada, marca um tempo de Exu e pombagira. E daí eu fiquei pensando assim, preparando, né, nessa semana, essa live para vocês, que ela tem essa carinha um pouco de aula, vamos dizer, né, de transmissão, de partilha de sabedorias. Então, eu fiquei pensando assim, como é que eu vou falar para o pessoal essa história de se é uma tradição indígena, de matriz indígena, a Jurema Sagrada, como é que a gente trabalha, então, com Exu, com esse princípio que fala de sexualidade na espiritualidade, né? Exu, esse nome, ele é africano, né? Então, como é que a gente fala disso, né? Aí vamos ter que lembrar, vamos ter que lembrar que a Jurema de terreiro, né, conforme vai chegando outros povos em solo brasileiro,
e os índios na mesma situação, né, de escravização, de perseguição, eles vão se irmanando com outros povos antigos que vão chegando na mesma condição no Brasil, e eles vão trazendo sabedorias espirituais, e essas sabedorias espirituais vão se conectando, vão se irmanando na Jurema Sagrada. Porque um dos princípios da medicina da Jurema Sagrada é abraçar o que é diferente, não é repelir o outro. Então, as egrégoras espirituais, o processo de encantamento que vem da árvore da Jurema Sagrada, que vem dessa tradição indígena, abraçou saberes africanos, tá? Então, dentro da Jurema Sagrada, a gente também falou na primeira live que a Jurema Sagrada, né, que Jurema é Jurema, Umbanda é Umbanda, Orixá é Orixá, tá? Bem-vindo, Lu, sua bênção. A gente vai falar dessas diferenças, e aí, como que a gente vai falar de Exu e Pombogira na Jurema, se eles são princípios, né? O próprio nome já fala, Exu, é um nome africano, tá? Ele rege um princípio africano, mas os africanos se irmanaram dentro da tradição na Jurema. A gente tem muitos nomes bantus, Malungo, que é uma outra egrégora ou cidade espiritual, né? Os trunqueiros, os que abrem, né, o tronco da Jurema, a ciência da Jurema, é um nome banto, quer dizer amigo, tá? Mas a gente não vai falar de Malungos hoje não. Só para dar um exemplo da presença africana na Jurema Sagrada e a presença de muitos povos antigos, como os ciganos, por exemplo. Bem-vinda, Gi, Rashid, bem-vindo todos e todas. Então, minha gente, a Jurema Sagrada, assim como a tradição indígena, ela abraça essa diversidade de povos, de saberes. Então, por isso, é muito difícil na Jurema Sagrada a gente ter manual, dogmas assim. A gente tem esses elementos principais, mas as composições de egrégoras, né, por mais que os juremeiros tenham seus ritos e seus processos, elas vão aderir, às vezes, povos do Oriente, povos africanos, das mais diversas etnias e lugares, outros povos do mundo, né, que trabalham espiritualmente na mesma frequência, ou seja, trabalhar em cura, fazer o bem, passar mensagens de ensinamentos. Então, quando a gente fala de Exu e Pombogira na Jurema, né, teve um sacerdote que visitou a minha Jurema, um sacerdote de candomblé, ele falou, mas isso é um Exu de candomblé, isso é um Exu africano, né? E aí, né, desenrolei toda uma história com ele, que são histórias que são histórias mais de segredos, de fundamentos, tá? Então, isso explica, né, um pouco isso. E quando a gente fala de Exu e Pombogira, e a gente tá falando, né, do chamado povo de rua, e aí você, quem viu a primeira live, quem não viu, pode ir lá ver que tá gravado, tá aí nos destaques, tá no meu perfil. Há pedidos também, tem gente querendo ver no YouTube, vamos ver no Facebook, vamos ver como a gente faz. Mas vocês lembram que a Jurema é um culto aos mortos, certo? São egrégoras, né? A gente vai louvar aqueles que viveram antes de nós, que tiveram corpo, que sentiram fome, sede, frio, tiveram dúvidas, conflitos. E Exu é esse princípio da dualidade, tá? Então, agradeço muito ao Lu por ter me pedido orientações de Exu e Pombogira para esse mês de agosto, é o mês 8, porque é muito importante a gente falar de Exu e Pombogira e desse princípio de sexualidade sagrada dentro da Jurema, tá? Então, era importante eu dizer isso para vocês, né, para a gente entender que, embora o culto ao orixá, Exu, seja uma coisa, e o culto às entidades, né, que na Jurema, em algumas Juremas de terreiro, a gente abre as nossas giras, a gente abre o nosso trabalho louvando Exu e Pombogira, e nesse mês de agosto é um mês importante para algumas tradições de Jurema,
nessa ligação com Exu e Pombogira, a gente está falando, né, desse já encontro, dessa conversa entre a sabedoria indígena e a sabedoria africana que a Jurema traz pra gente, essa irmanação de sabedorias, tá? Mas, vocês vão me perguntar, adiantando algumas perguntas, se cultua Exu Orixá na Jurema? Não, tá? O que a gente chama de Exu e Pombogira, né, o que foi nominado, é essa energia espiritual que trabalha com egrégoras espirituais que tiveram uma vida, tá, de sabedoria nesses temas que envolvem esse princípio de Exu, tá? E eu vou falar um pouco desse princípio, que mexe muito com as questões da sexualidade. Esse é um dos temas que os consulentes, as pessoas veem com muito sofrimento na Jurema Sagrada. Inclusive, eu já atendi muitas mulheres adoecidas demais por questões de relacionamentos afetivos e sexuais, de trocas sexuais mesmo, né? E que chegam na Jurema. Bem-vinda, Lília! Seja bem-vinda, querida. Então, eu já atendi muitas mulheres, né? Eu trabalho muito com mulheres que chegam na Jurema com questões relacionadas a mau uso, né, um uso desprotegido espiritualmente da sua sexualidade, do seu corpo. Então, quando a gente está falando de Exu, né, a gente, num princípio mais geral espiritual, que nossos irmãos africanos conversam com a Jurema, deixaram ensinamentos na Jurema, a gente vai falando dessa ligação, desse princípio africano que conversa, né, dentro dessa vivência dos mortos. E o que é o princípio africano? O orixá, tá? Ele vai reger forças vitais, o axé, que é força vital. Na Jurema, a gente trabalha com mortos, ou seja, pessoas de uma enorme sabedoria espiritual, né? Ou que tiveram suas vidas ceifadas muito cedo, né? Então, a gente tem pombogiras que são muito novinhas, né, que tiveram suas vidas ceifadas por conta dessa entrega à carne, à paixão, à coisa visceral, e que elas têm uma sabedoria para ensinar pra gente, né? Então, quando chega uma mulher em sofrimento ou um homem, mas a minha experiência é muito com as mulheres, a gente vai ter um dia para falar do sagrado feminino na Jurema, em sofrimento profundo, Exu e Pombogira, esses seres que já tiveram carne como nós, que sabem o que é ter tesão, o que é sofrer por entrar numa relação passional, impulsiva, né, ficar naquele desespero, eles sabem o que é isso, porque eles vivenciaram essas dores. E é função dessa egrégora vir nos passar mensagens, né? E eu vou falar rapidinho desses princípios de Exu, tá? Porque é muito da parte de orixá, então a gente tem mitologias e tal. Para falar melhor, mais profundamente, porque é um princípio de iniciação do movimento, né? Exu é aquele que dá aterra a espiritualidade na matéria, né? Ele vai trazer o céu para a terra, vai trazer a unicidade, é o filho procriado do Sagrado Pai e da Sagrada Mãe, né? Aí não estou falando de gênero, estou falando de elementos, de princípios espirituais. Então, por isso, Exu tem a ver com dinheiro, com sexo. Nossa, desculpe, perdão, entrou uma mensagem aqui, um pequeno intervalo. Sandrinha, ajuda a Miriam a entrar na live, tá? Ela tá com uma dificuldade. Então, Exu é aquele que traz a terra, né? Então, o que o dinheiro faz? O que o sexo faz, tá? Eu vou falar só desses dois princípios pra gente entender. A gente só vai trazer uma alma para um corpo tendo uma relação sexual, né?
é um ser que é a alma que está transitando no espaço dos mundos dos mortos, ele reencarna, porque a gente só existe porque alguém fez sexo com alguém, né? Então esse princípio da dualidade, né? E essa comunhão sexual para se nascer um procriado, Exu, ele vai acontecer entre dois polos, né? Que pode vir de muitas e muitas gerações, mas ele vai acontecer nesse encontro de dois polos opostos que geram um só. Então, assim, Exu é muito importante por isso pra gente, né? Ele vai trazer, ele vai abrir o mundo da matéria, ele é um mensageiro em comunhão, né, com o mundo espiritual. Ele transita nos dois planos, ele é o portal dos portais, né? E aí quando a gente tem na Jurema Sagrada essa egrégora, né, e que a gente louva nesse mês e que a gente traz essa reverência nesse mês 8, no nosso calendário, a gente está reverenciando esse princípio das coisas, do movimento, né, da materialidade, de trazer Deus para a Terra, esse sagrado para a Terra, e o nosso aprendizado, tá? Já vou passar para falar de Exu e Pombogira na Jurema, para falar que ensinamentos essa egrégora tem para dar para gente. Inicialmente, o tema é incrível, assim, aprendo muito, né? Espero que vocês também desfrutem desse aprendizado. Para vocês perguntarem, tá? Que eu gosto muito dessa parte da gente conversar, né? Então, Exu traz pra gente, né? Os Exus trazem pra gente essa questão das intenções, tá? E aí eu já vou começar a entrar, assim, em alguns exemplos de como Exu opera, Exus e Pombogiras, né? Então, a gente tem esse princípio na Jurema Sagrada, deles serem esse portal, certo? Entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, né? E aí é muito interessante porque a gente tem uma mitologia que fala por que os nossos órgãos genitais ficam no meio do nosso corpo, tá? Né? A cabeça, a nossa orientação, né? Nossa cabeça, e a gente tem duplos espirituais, né? E aí, a região da cintura para baixo, né, representa as nossas, essa, quase que fosse uma prisão zodiacal, né? Essa prisão de ter um corpo que é um corpo que tem uma memória animal, né? Bem-vinda, Fê, bem-vinda, Alexandre, Ângel, sejam todos bem-vindos. Então, a gente tem esse corpo, né, essa parte, as partes, né, da cintura para baixo, né, e Exu se posiciona, né, nossos órgãos genitais bem no meio do nosso corpo, da cintura para baixo, né, e é muito interessante porque ele vai trabalhar essa dualidade, corpo animal e espírito. Nosso coração abriga nossa alma, por isso duas batidas, né? O coração é a morada da alma, não é só isso aqui, né? Então, Exu, esse princípio espiritual, ele vai nos testar enquanto carne, né? Você vai operar só da cintura para baixo, sendo hipersexualizado, hiperestimulado, né? Cintura para baixo, todas essas emoções, essa força, e é muito forte para nós humanos, por isso a gente tem um corpo, né? Mas a dinâmica com a espiritualidade é meio a meio, é 50-50, né? Como você vai lidar com essas energias que são muito fortes, né? De você ter carne, você ser carne também, mas você não ser só a carne,
né? Com essa conversa da tua vontade, né? Dessa força tão grande que é de desejo sexual, que ela não seja só baseada por um ego, por aquilo que é estimulado por traumas, dramas sociais, como que essa alma entra, né, adentra a esse corpo, trazendo ensinamentos, tá? Então, essa história de Exu é muito bacana. Depois a gente teria que estudar isso mais nos orixás, nas mitologias africanas, né? Porque essa presença dessa egrégora, né? E aí eles vão reconhecer essa sabedoria espiritual de pessoas que tiveram carne como a gente, que são as entidades, o povo de rua, né? Aqueles que já beberam muito, que já transaram muito, que já tiveram uma vida de dificuldades com esses temas de ser matéria também. Então eles vêm nos avisar, eles são mensageiros, né? Então quando chega uma mulher ou um homem, né, querendo fazer uma amarração para uma outra pessoa, Exu vai dizer qual é o pacto que você quer fazer. Ele vai jogar a bola para você, tá? Ele não vai, ele não é nem bem nem mal, né? Essas entidades, elas têm uma sabedoria, né? E aí, sob a luz dessa sabedoria mitológica ancestral africana, o que ser humano você vai escolher fazer, né? Com os seus desejos? Você vai ser orquestrado pelo seu ego, pela sua vontade de posse do corpo e da carne de uma outra pessoa? Ou você vai trazer a sua alma para essa conversa e refletir o porquê você quer, né? Eu brinquei na outra live que eles são muito sábios, né? A Jurema Sagrada escolheu logo uma psicóloga para jogar essa bola assim com mais força para a gente destrinchar essas questões que a gente chama de inconsciente, né? Porque, veja bem, é só através do sexo que a gente reencarna, certo? Então, assim, o portal entre os vivos, o grande portal para a gente dar corpo a uma alma é transando, tá? É fazendo sexo. E tem um professor que eu gosto muito, que estuda medicina e espiritualidade, e ele fala, pesquisa isso, né? A presença de obsessores, e aí eu quero só rapidinho falar dos obsessores sexuais, e aí eu vou abrir pra gente, vocês fazerem perguntas, que quanto mais obsessores há em volta da pessoa, mais vontade de transar dá, né? E aí é com qualquer pessoa, porque um obsessor, ele só precisa ganhar corpo de novo, ele não desapegou da matéria, ele quer voltar logo a ter corpo, a sentir o que a carne sente, sabe? Os prazeres do mundo, do aqui e agora, e da impulsividade. Então, assim, esse é um tema muito sério, né? Porque ele também fala de um projeto espiritual de karma coletivo, né? Que nós podemos ser manipulados através do sexo, tá? Então, isso é manipulados espiritualmente, energeticamente através do sexo. Então, né, acho que todo mundo aqui deve ter uma história bizarra de como uma relação sexual pode trazer consequências desastrosas quando elas não são mediadas. E eu não tô falando de moralismo não, tá, gente? É uma outra coisa, né? É um entrelugar. Porque esse tema da sexualidade, ele foi muito manipulado, né, muito orquestrado em projetos sociais os mais variados possíveis, né, de armadilhas possíveis e imagináveis e inimagináveis, tá? Então, como um grande portal que a sexualidade né, eu queria falar dessa história dos obsessores sexuais, né? Essa é uma pesquisa assim enorme. A gente tem muita coisa para falar sobre sexualidade. Essa é uma temática assim seríssima, tá? Que a gente, infelizmente, né? Educação sexual na escola. Aí a galera fala: onde é que tá o peru, a xereca, isso, aquilo, os órgãos, como se fazer a contracepção e a
Não tem jeito, a gente é cheio de hormônio, né? Todo mundo, os novinhos, então é carnaval, né? É uma hipersexualização na nossa sociedade capitalista. Há uma desvalorização da sacralização do corpo da mulher, né? Então, o que é isso, né? Assim, e do corpo do homem também, né? No sentido de que ele tem que ser, desculpa o termo, comedor o tempo inteiro. Uma pressão em cima do homem para que ele, né? Ele exerça isso, porque senão ele não é considerado homem, né? Se ele não sair tendo desejo o tempo inteiro, né? Por todo mundo. Enfim. Então, são coisas muito gerais, né? Ah, tá. É o professor Dr. Sérgio Felipe, tá? Depois eu vou deixar um link quando eu postar o vídeo. Alguém já começou a perguntar sobre essa questão ele estuda medicina e espiritualidade, né? Ele estuda, é um professor especialista em glândula pineal, então ele essa questão da glândula pineal também, que é outra casinha espiritual que a gente tem no nosso cérebro, é muito importante, porque hormônios ativam essa sensação de prazer, né? E esse prazer corporal, essa nossa ligação com o corpo físico, né? A gente só se acha bonito se a gente tiver um corpo físico tal. A gente só acha que teve prazer porque se a gente logo sentir no corpo um monte de coisa, né? E consumir o outro, consumir a carne do outro. Então, Exu e Pombogira, né? Esse princípio de sexualidade vem pra gente, né? Geralmente as pessoas estão em sofrimento, né? Tem ali mais ou menos um período de 3 a 9 meses, que essa coisa mais hormonal vai bater forte, então já é uma identificação do olhar, você vê aquele pedaço de carne, aquela pessoa assim assado, aquele magnetismo cai pra dentro e não dá tempo nem de conhecer aquele ser, né, que tá ali, às vezes com, né, um universo inteiro pra gente se apaixonar, e a gente se identifica só com o nosso corpo, porque é levado também da nossa cintura para baixo, né? Então, gente, é um pouco isso que eu queria conversar com vocês. A princípio, deixa eu ver se tem mais... sim, tem uma coisa muito importante para passar a bola para vocês, para a gente ir conversando. Vão pensando nas perguntas aí, que o tema é bom. O que a Casa 8, né? Embora não pareça, a Jurema conversa com muitas sabedorias antigas, inclusive astrologia, né? A gente tem egrégoras que sabem de várias coisas diferentes. Então, também aprendi um pouco a olhar para numerologia, astrologia. Pode deixar, Bea, seja bem-vinda. Vou passar assim os links todos quando a gente salvar a live. A Casa 8, na astrologia, tanto na védica quanto na ocidental, e a gente está no mês 8, vai falar dessa questão das sombras, da transformação, reencarnação, nascimentos, mortes, uma série de um setor de transformação, de polaridade feminina, que é essa casa, de metafísica, consciência expandida, dinheiro, sexualidade. Essas são as palavras-chave da Casa 8, tanto na védica, que é a sideral atual, astrologia védica atual sideral, quanto na ocidental. E eu achei isso muito interessante de trazer para vocês, porque o que os Exus e Pombagiras, que representam, assim, em máxima instância, essa energia de sexualidade. E o que é essa sexualidade? O que seria, então, essa sexualidade em comunhão com a espiritualidade, tá? Uma sexualidade em que a gente reflete sobre as nossas intenções, as nossas verdades, o que a gente busca na hora de dar uma transadinha, ou uma transadona, ou uma troca sexual, ou quando a gente se apaixona. Por que a gente a paixão, né? Essa coisa do orgasmo, que é a pequena morte, aquele êxtase, né? O que eu quero no corpo do outro, né? Eu quero no corpo do outro. O que eu quero ou com a alma do outro, né? O que Exu e Pombagira nos perguntam, nos trazem
a gente para o centro desse jogo que é a vida, no bom sentido, né? O que a gente está fazendo com a nossa vida, com o nosso querer, com o nosso desejo, né? E posse do outro, da carne, do corpo, do tempo, do dinheiro, né? Tem muita gente que baseia seu desejo, esse cara tem dinheiro, essa mulher tem dinheiro. Então, dinheiro e sexualidade também conversam muito, né? Então, Exu pergunta pra gente, porque Exu e Pombogira, na Jurema Sagrada, eles vão botar um espelho na sua frente para você ver suas sombras. Porque nessas trocas mais intensas, dessa pequena morte, que é o orgasmo, né? Que é uma entrega total junto com o outro, fazendo unicidade, né? E as frequências energéticas que se trocam ali são muito intensas. E quando eu falo isso, gente, não é para deixar de transar e virar, né, a intocável ou intocável, mas é pra gente se olhar mais, né, como seres magnéticos, como seres que temos essa energia, mas que não somos só isso. O quanto isso pode ser um vício ou uma libertação, uma prisão, né, casa 8, ou uma libertação. Então, uma sexualidade em que a gente projete nossas mazelas achando que é nessa troca que a gente vai preencher vazio, preencher medos, que é o outro que vai, né? E tem muita gente que é viciado em sexo e não consegue se libertar, às vezes vem com questões de vidas passadas com sexualidade, né? E a gente vem de uma história, a gente falou isso na primeira live, a gente vem de uma história, né, sexual aí, a gente só reencarnou porque alguém transou com alguém, né? Então, essa história de corpo, ela é muito importante, né? A gente tem um corpo, não é por acaso, e a gente vai ser refém dele, ou a gente vai começar a conhecer esse corpo, essa alma, né, que tá nesse corpo, que escolheu esse corpo da determinada forma, tendo cabaça, ou seja, sendo mulher ou não, sendo homem, né? E aí a questão da maternidade, da paternidade sagrada são importantíssimas. Quantos e quantos de nós somos filhos de estupros, de violências sexuais? Quantos de nós não somos filhos de amor? Somos filhos de paixões viscerais ou de medos, né, de estarmos sozinhas e porque alguém me quis, eu vou querer também, né? E a gente é caça ou caçador, entende? Então Exu e Pombogira vai trazer, e aí? E aí? O que você quer, né? Que você quer, né, realmente, né? Então, quando uma pessoa chega querendo fazer uma amarração no Jurema, por exemplo, a gente vai devolver, né? Exu, em grande medida, pelo menos, né, aqui no trabalho, ele vai voltar com essa energia e vai colocar a pessoa no centro da escolha dela. Então não é bom nem mal, eles sabem o que é, né, morrer mesmo, ser assassinado, ter sua vida ceifada, ser degolado, ser esfaqueado por uma história de intensa entrega de sexualidade. Por isso eles retornam como egrégora espiritual, aí tô falando desses mortos que já tiveram uma grandes lições de sexualidade, de dinheiro, de fome, tudo que o corpo, né? Ter corpo, né? É muito interessante, porque eles falam isso, né? Assim, agora eu tô morto, mas eu já fui vivo, eu sei o que você tá sentindo. Eu sei o que você tá querendo. Você vai falar a verdade pra mim ou você vai ficar, né, querendo me comprar com flores, presentes ou isso ou aquilo, né? Então, é um aprendizado muito difícil, né? Porque a gente tende a procurar a espiritualidade. E o trabalho na Jurema Sagrada, ele é um trabalho de autoconhecimento. Que bom, Mari, que tá fazendo sentido. Às vezes eu acho que eu tô acelerando um pouco a conversa, mas vamos lá. Então, assim, eles vão trazer pra gente, assim, a gente se recolocar ali, sabe? Você vai querer manipular a energia sexual de uma outra pessoa, o grande portal de comunicação entre os vivos e os mortos, ou você vai querer cuidar da sua e entender, né, por que você deseja assim, né?
O que aconteceu na sua história espiritual, né? Porque nós não somos só carne, né? Eminentemente nós somos almas que estamos provisoriamente num corpo em degeneração, né? Essa carne, né? Ela vai se desfazer. E por que é que a gente tem corpo, então? Por que é que a gente deseja, então? Para aprender com a nossa alma. Sejam bem-vindos. Está aberta a pergunta. E vamos que vamos. Vamos que vamos. É muito importante. Esse tema, ele é muito importante, por isso a gente quis abrir com ele, né? Eu é que agradeço, Lu, a essa oportunidade de estar trocando essas sabedorias com vocês. Então, assim, rapidamente, mês de agosto, com certeza, Tainá, a energia sexual, ela é... A gente tem que respeitar, né? Esse corpo do outro é um grande universo, é a grande porta, né? Pra gente acessar a vida inteira de uma pessoa e adentrar a ela, e fazer parte dela. Então, esse enlace... É um enlace energético profundíssimo, profundíssimo. E não é à toa, gente, que a gente bate o olho e fala, uau, eu quero aquela pessoa. Geralmente tem karma aí pra gente, né? E aí vai passando ali, depois de um ano, tem gente que fala, nossa, não gosto mais daquela pessoa, odeio, não quero, entende? E aí, né? Por que a gente se envolveu, né? E na questão da paternidade e maternidade sagrada, eu quero fazer um dia só sobre a questão do feminino, e não é só para mulheres, os homens são super bem-vindos, né? Porque essa é uma temática importante. Vou falar da dessacralização do corpo da mulher como um projeto social, desescravização de humanos através do sexo. Mas falando hoje, né, hoje é dia dos pais, meus parabéns a todos os pais, vivos ou mortos, né, que a gente possa sempre aprender, né, o que é essa paternidade sagrada, né. Eu fiz um debate sobre aborto e espiritualidade com adolescentes na Baixada Fluminense. Então vocês pensam, né, a quantidade de energia ali. Tá, a Mari tá perguntando saber se essa troca é positiva ou só uma necessidade de carne. Tá, eu vou falar já sobre isso. Mas só para concluir aqui o tema do aborto, né? Que é uma outra, né, consequência, tá? Que é uma outra consequência, né? Assim, da gente pensar essa dimensão corpo-espírito, né? Foi fortíssimo, né? E eu falava com elas, com as meninas principalmente, né? Assim, honrem seus corpos, porque é nele que mora a alma de vocês. E isso não quer dizer não ter trocas, tá? Então, Mari, já respondendo, né? É 50-50. É óbvio que a gente vai ter desejos, né? Passou na rua e tal. O grande lance, a grande sacação é que quando a gente começa a se perceber nesse impulso, a gente não ser impossível, a gente fala, opa, vamos conhecer, vamos conversar, vamos saber quem é, né, assim, é legal, né, a gente saber, é importante, né, e é uma dinâmica que vai ser posta o tempo inteiro, é meio a meio, todo dia é que escolhas eu vou fazer, né, ter uma entrega impulsiva ou ter uma relação mediada, reflexiva, construída, né? E por mais que às vezes, né, assim, não, eu só quero sexo, eu quero transar, eu só quero até pau. Eu só quero ter uma troca sexual. Isso é uma ingenuidade, galera, porque assim, nada é uma coisa só, né? A gente tá num plano, no mínimo, dual, no mínimo, né? A gente tá na 3D, então assim,
a gente vai estar sempre em polos, né, que tem muitas coisas. Então, por exemplo, eu fiz uma live sobre alimentação, tá lá no canal do YouTube da Escola Semente Jurema. Na live sobre alimentação, não é só você, o alimento, aquilo que você bota pra boca, outra coisa que tem a ver com Exu, né, é tudo que a boca come. A gente não tá só, quando a gente fala de alimento, a gente não tá só escolhendo entre a banana e o nuggets, como eu falei. A gente tá entendendo, é um gesto de amor próprio, que se eu comer a banana e aprender a fazer um monte de coisa com a banana, jogar a banana, com a banana, eu vou estar muito mais saudável quando eu colocar aquilo para dentro, aquilo ser digerido e transformado em vitaminas, em proteínas, em um monte de coisa. E se eu pegar aquela coisa que é muito gostosa, mas é artificial, é impulsiva, né? Comer aquele negócio todo industrializado, cheio de transgênico, é uma delícia pro paladar aqui. Mas depois que adentrou nas suas entranhas, aquilo vai te fazer mal. E geralmente essas coisas que fazem mal nesse processo digestivo e que vão te dar, às vezes, depressão, né? Maria é cozinheira, tá ligado no que eu tô falando? Então, a mesma coisa com a sexualidade, assim, né? Fazendo um paralelo, assim, né? Quando a gente vai mediar, fala, vou naquela parada ali com aquela pessoa, não, porque isso... Quando eu começar a digerir isso, eu já sei que não vai ser legal, porque a minha energia espiritual não vai estar sendo elaborada ali, né? Às vezes a gente vai numa de descarregar em cima do outro e cada um vai ter uma história, né? Nossas frustrações, não, porque eu vou me vingar porque o fulano de tal que eu amava tanto tá pegando geral, eu vou sair pegando geral também. Lê do engano. Sabe? É a gente aprender a não se pautar pelo externo, pelo aquilo que quer te aprisionar e fazer esse mergulho de autoconhecimento. Como nós lidamos com a nossa energia sexual ancoradas por aquilo que a gente quer construir. Então, tem muita gente que fala assim, nossa, queria ter um casamento, um amor, um isso, um aquilo, uma relação harmônica de amizade, mas sai dando pra geral, sai pegando geral. Então, você tá se contradizendo, você quer realmente, né, isso? Ou não, seja sincero com você. Eu quero sair transando, eu sou feliz assim, barará, barará. E aí se proteja, se cuide, né, se conecte pra ir, né, cuidando disso. Leon tem perguntas. Vamos lá. No final eu falo de como se cuidar um pouquinho de uma forma geral nesse mês e vou canalizar aí uma oração para os pais desencarnados. Mari está falando que leu um artigo sobre alimentação e depressão. Então, tem relacionamentos assim como a comida e assim como a gente faz um mau investimento do nosso dinheiro, depois a gente fica na merda, literalmente, desculpe o termo, né? Porque a gente é impulsivo e essas sabedorias a escola não vai contar, nossa mãe, nosso pai, porque também ninguém sabe, né? De como que a gente se prepara para lidar com isso, né? É isso aí, Tainá, né? A Tainá é super sensível e aí tá relatando aqui que passou mal na hora da relação. É isso mesmo, quando a pessoa tá mais sensível, vai sentir. Geralmente, né, a gente vai já meio anestesiado. Tem gente que já vai, né, já tomou umas e tal. Vamos se soltar, aquela coisa. E você tá soltando o quê? Você tá se aprisionando, né? Sim, Tainá, acredito que são energias, e é muito interessante porque tem gente que fala assim, não, né, aí tô falando de relações héteros, né, assim, não, o homem que come a mulher. Não, é a mulher que come. É a mulher que adentra pra gente, fica na nossa energia, a gente absorve, né? Então, assim, gente, o que fazer com esperma, secreções, tudo isso tem DNA, tudo isso tem carga genética, tudo isso tem carga ancestral, tem karma, tem sombra, tem um monte de coisa. Então, é um cuidado, assim, a gente não vai cuidar da sombra do outro, tá? Por mais que a gente ame ou se apaixone ou deseje
que o outro seja como a gente quer, né? É um exercício da gente cuidar da gente mesmo. É super difícil, porque a nossa sociedade nos orienta a tá sempre olhando pro outro. Tem uma mitologia da Oxum. Eu sei que a gente tá numa live de Jurema Sagrada, mas Oxum é tão fantástica assim, sabe? Depois me digam aí se vocês querem lives sobre mitologia, esses ensinamentos mais africanos, porque, nossa, é incrível. A história do espelho não é só a vaidade. Oxum é uma guerreira, né? E ela vai falar pra gente assim: aprenda a se olhar, admirar que a pessoa que você mais ama é você mesma. E isso não é um ato de egoísmo, né? Isso é um ato de autovalorização, porque se a gente não conhece a nossa alma, se a gente não conhece a nossa mente, as nossas fragilidades, o externo vai devorar. Vai te devorar. Legal, mulheres. Então, a mulherada tá dizendo que sim aqui para as lives de mitologias africanas. Produção cultural. Meu assessor de comunicação cultural, anota aí na nossa agenda. Então é isso, galera, sabe? Tipo, e a sexualidade, ela é maravilhosa, ela é linda, sabe? Tem que se proteger. Isso aí, Tainá. Isso aí. Porque o sexo e a sexualidade pode ser uma forma de oração, né? De boas vibrações, de trocas de energia, de expansão. Quando você junta o prazer da carne com o prazer da alma, é inenarrável, né? Aí essa dualidade de opostos se encontra, né? E a gente expande. Aí sim, tem gente que faz exercício para Kundalini subir, mas ela tem que descer. É de cima para baixo, né? Não é só embaixo que tem que mandar na gente. Não é ser guiada por xereca e peru. Pô, a gente fica nesse nível da animalidade só. De instinto, pulsão, pá. E aquela coisa, né? Deu fome, vai lá e come o que é mais gostoso pro paladar aqui. Mas depois que bota para dentro, né? Dá dor de barriga. Então, assim, é um assunto seríssimo, sabe? É um assunto seríssimo, né? E existem, gente, exercícios de treinamentos, né, terapêuticos, que são muito importantes da gente fazer para a gente aprender a se olhar. É difícil sair da prisão zodiacal, né? Assim, da gente... se reconhecer como espírito também porque a gente é ensinado a ter medo do que a gente é em essência, né? Assim, para além das aparências de ficar sendo teleguiado pelo mundo externo, tá? Então, quando eu atendi mulheres que estavam com dificuldades, assim, até no corpo mesmo. Isso aí, o Tantra é um instrumento importante, né? Eu não sei muito de Tantra, mas eu tenho uma mestra cigana que sabe bastante. O Tantra tem muito mais a ver com espiritualidade do que técnicas para ter orgasmos, tá? É uma coisa muito séria. Então, assim... essas mulheres que chegaram aqui na Jurema Sagrada com feridas emocionais, espirituais, mulheres de todas as idades, de adolescentes a mulheres mais velhas, elas tiveram, né, que terem cuidados emergenciais, a gente faz remedinho, cuida e tudo mais, mas o grande ensinamento, Mari, como é que se livrar desse medo, né? É com o coração, né? Coragem quer dizer agir com o coração, né? Enfrentar os medos, né? O medo só existe para a gente olhar para eles, porque eles falam da gente, e muito de relacionamentos kármicos ou abusivos ou tóxicos, né? Tem gente que questiona, nossa, mas eu projetei um estupro, uma violência, o tema sinistro, né? Mas de alguma forma
de alguma forma, ou nesta vida ou na vida passada, você se violentou primeiro, ou violentou alguém, né? A dinâmica da vida espiritual e dos Exus e das Pombagiras, né, que são os mensageiros, guardião dos caminhos, eles vêm para nos ensinar isso, não como um castigo, mas como aprendizado. Lei de retorno, sim, mas não como castigo, para a gente aprender, a gente sair da roda do Sansara, a gente sair desse negócio de ficar correndo, né, na verdade, atrás do rabo dos outros, né, tá sempre se fechando no medo e ficando ali, né, deixando-se usar naquilo que é uma força espiritual incrível, que é a sexualidade, né, assim como dinheiro, assim como alimentação, esses temas que têm a ver com Exu, né. E esses seres que já tiveram carne como nós, se a gente prestar atenção no que eles estão nos dizendo, é incrível. Por isso eles foram tão demonizados, né Mari? Por que a gente vai ter medo, né, de investigar? Até assim, o que me dá prazer de eu me tocar, de a gente aprender com esse grande, de ser um brinquedo feliz e alegre e pulsante, né, como os nossos irmãos africanos nos ensinam que a sexualidade, né, é de trazer alegria e tal. Que a gente tem medo de se olhar, né? Quando os nossos colonizadores, escravizadores, né, demonizaram Exu, não é à toa, né? Demonizaram as mulheres, as grandes curadoras, as grandes gestoras da vida, né? E as famílias sagradas que se uniam pela conexão espiritual mais que corporal, né? A gente engoliu uma série de histórias de que foi imposição de não sei quem, né? Se a gente for estudar lá, por que as mulheres andam tapadinhas só com os olhinhos? Por que os homens, né, tem essa coisa de aparecer mais? Não é porque a mulher é inferiorizada, é porque é ao contrário, sociedades muito antigas, tá, gente? E aí não dá para esmiuçar detalhadamente cada uma, tô falando de uma forma muito geral, mas é para proteger. Porque as sociedades antigas sabiam que a mulher tinha uma função de conectividade, porque nós sangramos, né, todo mês, e não é sangue pros povos antigos é líquido celestial, né, é o líquido em que vai haver a fecundidade. E essa paternidade sagrada tem muito a ver com isso, sabe? E que tá totalmente sacralizada, né, também, assim, porque a gente vai caindo nessas armadilhas kármicas, nós esquecemos o que a gente veio fazer aqui, né, e Exu vem lembrando, né, e várias terapias espirituais nos ajudam a lembrar disso. Chegou um pedido para a gente falar sobre os ciganos, e eu tenho uma cigana que organizou uma terapia de vidas passadas, que é algo incrível, que eu tenho muito orgulho e agradecimento de fazer, porque dói, mostra, né? Vai doer a gente ver, às vezes, coisas que nós mesmas fizemos com nossos antepassados, mas remédio bom é o que dói, né? Porque essa coisa de anestesiar, né? E tem muita gente que usa o sexo como anestésico, né? Então a gente não consegue avançar nesse aprendizado, né? Que é transformar a dor em aprendizado. Aí a gente dá esse salto para dentro da gente, né? E não fica apontando o dedo, não, porque esse, aquele, porque eu já sou neta, bisneta de alguém que foi escravizado, pegado no laço, tomou porrada. A gente vai trazendo um ensinamento. O que eu posso transformar aqui agora, então, para honrar os meus mortos? O sofrimento, né, de famílias e famílias que foram organizadas em torno de uma reversão de valores, né, em que dinheiro, medo, violência, agressões foram muito mais fortes, inclusive na sexualidade, né, no ato sexual, foram muito mais fortes que gestos de amor, de companheirismo, de solidariedade, de compreensão,
que são temas que a gente vai trabalhar da cintura para cima, né? Então, Exu nos convoca a esse aprendizado, tá? Eu não sei quanto tempo a gente tem, eu falo pra caramba. Alguém, eu não sei se a minha produção tá aí, mas se puder me avisar quanto tempo a gente tem ainda para as perguntas de vocês, porque nos 5 minutinhos finais eu quero fazer junto com vocês essa canalização para os pais, né? Porque é através desse ato sexual também, né, gente, que a gente vai se tornar pai ou mãe, né? Geralmente, para a maioria de nós, infelizmente. Eu não sei quantos casais vocês conhecem, sejam héteros, sejam homo, né? Quantas alianças vocês conhecem. Obrigada, Lu, 5 minutos. Que sejam feitas através desse ato genuíno de entrega de alma e de corpo, né? Mas são pouquíssimas. Então, eu queria aqui, pra gente começar a encerrar nossa live, passa tão rápido, mas domingo que vem a gente tá juntos, né? Podem ir mandando perguntas aqui, eu vou deixar a live gravada, eu sei que vai reverberar muito, é muita informação, né? Parece que é um tema simples, né? Muito mais do que dar dicas de como se masturbar, de como transar, de como ter orgasmos maravilhosos, né? Eu quis trazer essa reflexão pra gente, tá? De como conectar corpo, alma, mente, intenções, esse ensinamento de Exu, tá? Cuidem dessa energia. Então, a minha indicação é pedir, né, em forma de oração nesse mês, né, muita misericórdia a todos os obsessores sexuais, a todo sofrimento, agradecer a todas as coisas boas e as ruins também, que podem ter vindo de feridas, de relações tóxicas, de relações kármicas no mau karma, né, porque tem um bom karma, que é quando a gente transforma isso. Então, que essa é uma das melhores formas da gente se conectar com os Exus e as pombagiras. Peçam orientação, né, genuína, prostem-se, ajoelhar-se e pedir misericórdia, porque tem muitas crianças sendo estupradas, violentadas, famílias, mulheres. Agora na pandemia a gente teve um número alto de mulheres, né, e a infelicidade paternal, né, deve ser é muito difícil ser mãe. Eu sou mãe, eu sei que é difícil, agora eu sei, né, mas ser pai, ser homem, né, porque o princípio da paternidade sagrada é aquele que ensina caminho, que ensina respeito, retidão, né, esses são os ensinamentos espirituais, né, que vai trazer uma postura para a vida, né? E esse princípio paternal e masculino tá em todos nós, não é só do homem ou só daquele ser, né? A gente aprende com esses princípios, tá? Então, eu quero deixar aqui, né, um pedido de paz, de muita luz a todas as famílias, a família da adolescente que foi tirada da mãe essa semana pela avó por intolerância religiosa. E que todos os pais nesse dia de hoje que já fizeram a passagem encontrem nas suas jornadas espirituais a sabedoria de louvar seus corpos espirituais, o amor a seus filhos, o amor ao legado que deixaram neste plano, que eles encontrem a unicidade do amor divino, na unicidade de Deus, na unicidade do perdão, da misericórdia, e que possam encontrar felicidade no coraçãozinho de todos os filhos que deixaram aqui, que nós, filhos e filhas, saibamos que por mais que tenham sido encontros difíceis, que as nossas famílias vieram de um pai. E que esse pai maior, esse pai e mãe maior, porque não existe um pai sem uma mãe, sem um filho, né? Que a gente possa se irmanar nessa unicidade de Deus,
com perdão, com misericórdia, entendendo todas as dificuldades, as nossas e as de nossos pais. Feliz Dia dos Pais, até a próxima live, um beijo no coração, mandem perguntas que vou respondendo ao longo da semana. Um beijo grande, gente, tchau, fiquem com Deus e salve Exu na Jurema Sagrada. Mando dicas essa semana mais como cuidar de Exu. Beijão, tchau.